É muito comum os pais falarem, na minha época, a gente tinha que fazer isso, isso e aquilo e a gente não reclamava. Na minha época era assim ou não era assim. Por exemplo, uma família que morou num lugar onde tinha muita tempestade, essa criança já nasce com medo de tempestade. O filho não é um pai pequeno, uma criança não é um adulto pequeno, a criança está em formação. Então essa pessoa pode se tornar uma pessoa muito dissimulada, uma pessoa muito manipuladora, ou pode até mesmo um transtorno de personalidade. Para a criança, o lar é o universo dela, é tudo que ela tem, ou deveria ser assim. Olá, eu sou Ivete Contieri Ferraz, médica psiquiatra, especialista em neuromodulação. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de compartilhar com seus amigos. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal. E o canal tem a função, tem a proposta de trazer temas de saúde mental muito importantes na vida prática. Toda terça-feira a gente tem um novo tema. E o tema de hoje é sobre pais de primeira viagem e a formação de personalidade, né? Pais de primeira viagem e como formar um filho com a personalidade forte. Qual é o papel desses pais na formação de personalidade? Para a gente entender um pouquinho mais o que é personalidade, a gente precisa entender como as coisas acontecem dentro de uma formação da mente, da formação cerebral e da formação da vida como um todo. Personalidade significa caráter mais temperamento. Agora vamos lá. O que é caráter e o que é temperamento? Caráter é aquilo que nos caracteriza. Não existe ninguém sem caráter quando a gente olha da psiquiatria. A pessoa pode ter um caráter bom, um caráter ruim, mas não tem ninguém sem caráter. O caráter é aquilo que é caracterizado, né? Ou seja, aquilo que a pessoa foi ambientalizada. O caráter das pessoas no Brasil é diferente do caráter das pessoas na Inglaterra. Ninguém é melhor, ninguém é pior, mas a nossa cultura nos deu uma diferente roupagem. Já o temperamento, o que é o temperamento? Temperamento é aquilo que a pessoa nasce, o bebê nasce com um temperamento. Na verdade, o bebê se forma já com um temperamento. A mãe fala, olha, na barriga, nossa, esse bebê chuta tanto, o meu primeiro filho não chutava, era mais tranquilo. O bebê já tem um temperamento. E o temperamento, ele é associado à sensibilidade de reação. Por isso, algumas pessoas podem sim ser mais temperamentais ou menos temperamentais. Temperamento é aquilo que a gente ganha como carga genética. A gente nasce com um temperamento de uma maneira ou de outra. Por exemplo, tem pessoas que têm um temperamento enfrentativo. Elas gostam de enfrentar o problema, nem se machuquem. Outras pessoas têm um temperamento mais evitativo, elas evitam o problema. Mas o temperamento por si só, ele não é a personalidade. O temperamento, ele é aquela herança genética recebida. Por quê? Lembra que eu falei? Personalidade é igual temperamento mais caráter. E como é então eu vou ter ação ou vou ter influência na formação de personalidade do meu filho para que ele tenha uma personalidade forte? Né? Como é que eu vou ter essa capacidade, né? Essa penetrância para mudar isso? Né? Como é que eu vou ter essa ação de transformação ou de ajuda na construção? Então vamos lá. Lembra que eu falei que caráter é aquilo que caracteriza? O caráter, ele é atribuído pelo meio. Então nós temos a cultura que nos atribui caráter, nós temos princípios e valores que atribuem caráter e nós temos nossa nutrição afetiva, especialmente dos 0 aos 7 anos de vida. A nutrição afetiva, ela é proporcionada pela família, pelos pais, pelo aconchego do lar, o que a gente chama de microsociedade. Para a criança, o lar é o universo dela, é tudo que ela tem, ou deveria ser assim. Hoje a gente sabe que muitas crianças, né, rompem esse limite do universo porque, né, estão em redes sociais, enfim. Mas para a criança, ela precisa
desse mundinho, dessa capacidade de controlar algumas coisas dentro desse universo chamado lar, onde ela tem uma sensação de aconchego, ela tem uma sensação de segurança, ela tem uma sensação de pertencimento. Isso é o lar. Só que o que acontece? Muitos pais não entendem que um filho é diferente de outro. E são. Por que eles são? Porque eles nasceram em épocas diferentes, porque eles têm temperamentos diferentes, porque eles estão sob influências diferentes na própria sociedade. Mas qual deveria ser a maior influência na vida de uma criança, na formação de personalidade? Dos pais. Os pais ajudam na construção dessa personalidade. Você imagina quando se vai construir uma casa. É preciso ter um planejamento, mas é preciso ter ali, né, a planta dessa casa. Onde serão os alicerces, o que é inegociável, o que eu posso mudar, o que eu posso adaptar conforme essa criança. Existe uma alteração que a gente vê muito forte em crianças que são pressionadas pelo meio, e esse meio é muito a família, a serem de uma maneira que elas não são. Por exemplo, uma criança mais tímida, com menos traquejo social, com menos enfrentamento social, e pais querendo que elas enfrentem mais. Essa quebra de permitir que a criança seja quem ela é, da maneira que ela é, pode gerar inúmeros traumas e pode atrapalhar em construções dos alicerces da personalidade. Ou seja, essa pessoa pode entender, né, quando vai se desenvolvendo, que ela não pode ser quem ela é. Então essa pessoa pode se tornar uma pessoa muito dissimulada, uma pessoa muito manipuladora, ou pode até mesmo um transtorno de personalidade, pela não aceitação lá atrás, pela pressão em ser diferente de quem ela é. Além disso, existem as questões de comparações. É muito comum os pais falarem, na minha época, a gente tinha que fazer isso, isso e aquilo, e a gente não reclamava. Na minha época era assim ou não era assim. Comigo foi assim, assim, assim. Eu tive que viver isso, isso, aquilo. O que a gente precisa entender é que a criança é um ser independente em termos de ligação dos pais. Ela é um ser humano. Ela, acima de tudo, é um ser humano. A maior identidade de uma criança é ser humano, na sua fase de formação. A maior identidade de uma criança não é ser filho de alguém, ela é ser humano. E os pais, às vezes, querem que exista uma réplica, especialmente daquilo que eles consideram serem virtudes neles mesmos. Eles querem que a criança seja, olha, eu era super inteligente e só tirava 10. Porque eles querem que aquela criança só tire 10. Muitas vezes eles querem que a criança simplesmente seja uma cópia deles e se frustram muito, né? Muitas vezes tem um filho idealizado na cabeça, quando se dão conta da criança que chegou ao mundo, que às vezes não é uma criança tão cordata, às vezes é uma criança com temperamento mais forte ou mais enfrentativa, os pais às vezes rejeitam isso ou fazem com que isso possa parecer até mesmo um defeito na criança. Então, a questão comparativa, ela pode ser extremamente prejudicial. Uma criança nasce em épocas diferentes dos pais. A criança é de uma geração diferente dos pais. A criança sofreu e recebeu alterações epigenéticas desses próprios pais. Né? O que são essas alterações epigenéticas? Por exemplo, uma família que morou num lugar onde tinha muita tempestade, essa criança já nasce com medo de tempestade. Né? Então, ninguém falou para ela, mas ela já nasce com esse medo de tempestade. Isso chama-se alterações epigenéticas, que estão associados ao enfrentamento da família ascendente, ao enfrentamento daqueles que a trouxeram ao mundo. Então, essa criança não é os pais, essa criança é muito diferente dos pais. E nessa construção de personalidade, eu não posso ter uma expectativa irreal, uma expectativa com comparação.
eu também não posso deixar de colocar limites e trazer essa criança à realidade da vida que ela vai ter que enfrentar, não super proteger, alguns pais super protegem, porque aí nós vamos ter uma personalidade muito suscetível, né, com um sentimento de vulnerabilidade, mas eu também não posso fazer com que a criança enfrente aquilo que ela ainda não tem capacidade de enfrentar. Então essa ponderação, essa moderação no entendimento que está sendo criado uma personalidade e que os pais são os principais influenciadores e ajudadores, que os pais têm uma maneira sim da criança de ajudá-la a ter uma personalidade o mais saudável possível. Quando os pais têm essa consciência, a gente tem sim formações de personalidade de pessoas mais enfrentativas, mais decididas, pessoas também que podem liderar mais a sociedade, que não se sentem tão inseguras com elas mesmas ou com quem elas são. Esse respeito dos pais, essa diversidade, né? O filho não é um pai pequeno, uma criança não é um adulto pequeno, a criança está em formação. Então, o entendimento desse potencial transformador dos pais, desse potencial influenciador dos pais, o entendimento de que, apesar desse potencial, a criança é um ser independente deles, isso faz toda a diferença, para que você tenha nos teus filhos, você veja a formação de personalidade deles de uma maneira saudável e, como o pessoal gosta de dizer, uma personalidade forte.